Olá, boa tarde a todos. Bem, pessoal, tá eu mais aqui mais uma vez, né? Vou fazer um vídeo aqui pra explicar um problema aí. É o seguinte, eu tive nos bate-papos virtuais e surgiu algumas coisas aí, né? Surgiu crítica de filme, surgiu intolerância religiosa, surgiu crítica de arte, né? Arte cinematográfica, né? E o Carl Sagan, né? Eu vou explicar tudo direitinho aqui. Mas, bora lá. Olha só, pessoal, é o seguinte. Filme Guerra Mundial Z. Filme Guerra Mundial Z. A nova Matrix. Quem assistiu Guerra Mundial Z? O que você vê no filme Guerra Mundial Z? Primeiro, antes de falar da Guerra Mundial Z, eu vou falar aqui o seguinte. Frase de Optimus Prime. Vivemos entre eles agora. Escondidos, vigiando, protegendo. Beleza? Eu tive que falar essa frase do Optimus Prime, porque eu vou falar da Matrix, tá? Eu vou falar da Matrix e falar da Matrix é uma coisa que tem que ser no quarto de uma pessoa que é doida. Por quê? Por que falar da Matrix é falar de um quarto de uma pessoa que é doida ou esquizofrênica? Porque, na verdade, a Matrix ela não foi feita para ser entendida. Tá? A Matrix que o arquiteto criou, ela não foi feita para ser entendida. Beleza? Então você vai viver a vida inteira tentando entender a Matrix e não vai entender a Matrix, porque a Matrix foi feita para não ser entendida. Beleza? Porque a Matrix é uma forma de educar o ser humano. É vivendo na Matrix, pensando que acha que entende a Matrix, é quando você não entende a Matrix. Essa semana eu vi uma mulher falando que ela estudou, fez PhD, tem diploma e não vale nada. Por quê? Porque justamente por causa disso, moça. O seu diploma não é que não vale nada. Você tem conhecimento, mas é que você vive num mundo onde ele foi feito para não ser entendido. Por quê? Porque se você entender a Matrix, você mexe na estrutura da Matrix. E aí é perigoso. Pode derrubar prédio, pode matar juiz. Eu já falei no primeiro vídeo que a sala do arquiteto é uma sala que não foi feita para ninguém entrar. E todo aquele que entra ou tem que ficar lá ou morrer. Por quê? Porque é de lá que saiu a Matrix. É por isso que as pessoas que entram na sala do arquiteto não podem mais ficar no meio de outras pessoas que são ignorantes, que não estudaram, que não têm conhecimento nenhum. Então, eu vou falar... Mas como as pessoas estão exigindo, eu vou falar da estrutura da Matrix. Em primeiro lugar, a Matrix não foi feita para ser compreendida. O que eu vou explicar aqui, você vai entender o que é Matrix. Mas se você sair na rua, todo mundo vai te ignorar. Por quê? Porque já é a nível PhD. Quem conhece a Matrix de verdade, entende como a Matrix funciona, tem que ficar mudo. Porque se você falar que conhece a Matrix, você é taxado como doido na rua. Então a Matrix não foi feita para ser compreendida, tá bom? É uma teoria para ela funcionar. Todo aquele que conhece a teoria tem que ficar quieto. Tá bom? Então, Guerra Mundial Z. Abre aspas. Um mundo de escombros com zumbis para todo lado. Guerra Mundial Z. Vou repetir. Um mundo de escombros com zumbis para todo lado. A economia expansionista, ela funcionou muito bem do ano 1900 até o final do século 2000, do ano 2000. Na Primeira Guerra Mundial já tinha arquiteto no mundo. Quando fizeram a Primeira Guerra Mundial, o arquiteto calculou os custos de guerra para reconstruir os locais que as guerras devastavam. Ele percebeu que não compensava destruir as coisas. Isso na Primeira Guerra Mundial. Quando foi a Primeira Guerra Mundial, gente? Alguém da sala pode falar, por favor? Foi em 1911? E terminou em 1916, 14? Primeira Guerra Mundial. Eu não sei o ano direito mais. Não lembro mais. Tanta coisa que não dá pra lembrar tudo, tá bom? Então, na Primeira Guerra Mundial, já teve o primeiro cálculo econômico de guerra. O que é isso?
destrói cidades, morrem-se pessoas, reconstrói cidades, gira a economia, beleza? Quando os caras botaram na caneta o custo para construir cidades, destruir com aviões, com porta-aviões, com homens, com morte, suicídio, e reconstruir cidades, pessoal, não compensa. Destruir uma cidade toda, ou você faz ela certinha, ou você faz ela caótica para destruir depois. Quando eles calcularam o custo para reconstruir uma cidade, que a guerra devasta, o custo para fazer isso de novo é muito caro, não compensa. Isso foi provado na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Os prejuízos que as guerras deram à economia do planeta, que tudo tem um custo, você sabe disso, né? Tudo tem um custo. O ferro tá aí, mas não tá de graça. O minério, o cimento, o cal, o petróleo, tudo isso aí tá aí, mas vai acabar. Então não dá para você ficar reconstruindo o mundo e fazendo o mundo toda hora. Então fizeram um tratado para cessar as guerras militares depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o custo de guerra ficaria muito caro. E nasceu um outro tipo de guerra, que foi prolongado e acionado a partir do governo da Rainha Elizabeth do Reino Unido, tá? No império do governo da Rainha, surgiu um novo modelo de guerra, tá? Mas isso eu não vou falar. Aí é uma outra parte de dentro da sala do arquiteto que isso não pode ser revelado. Beleza? Eu quero que vocês me compreendam, por favor. Não pode ser revelado. É assunto perigoso. Risco de morte. Não entre. Existe um modelo de guerra para manter a estrutura, mas eu não vou falar. Beleza? Então tá bom. Então, o que aconteceu? Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, o arquiteto calculou os custos de guerra para reconstruir cidades. A Alemanha, por exemplo, foi um exemplo. A Alemanha foi um exemplo da reconstrução da Alemanha para poder ver os custos. Não compensa destruir. Então o arquiteto falou, vamos fazer um modelo de guerra, esse que eu acabei de falar, e vamos fazer uma cidade que fica estática. Vamos conservar tudo que existe e deixa que as pessoas façam guerra, que é a teoria nova da guerra, a guerra do terceiro milênio. Tá bom? Eu não posso falar sobre a guerra do terceiro milênio, tá bom? Por enquanto. Talvez, se me permitirem, se os meus gestores deixarem eu falar sobre o modelo de guerra do terceiro milênio, eu falo. Porque isso envolve muita coisa e é complicado. Isso aqui é departamento da estrutura da Matrix. Você não pode estar sabendo. Você está entendendo? Então, quando chegou em 1980, foi dado a liberdade para qualquer... Até hoje isso aí está valendo. Ainda mais agora com as mídias digitais, que é controlada. Qualquer intelectual de filosofia, de ciências, de matemática, se você souber da verdade, dentro dessas matérias, você pode falar, você não precisa se esconder. Você pode, você é graduado, você é mestrado em matemática, você pode passar a matemática verdadeira para as pessoas, não tem problema. É só algumas que vê. O governo está controlando a internet agora, tá bom? Para as pessoas que são os super-heróis da Marvel, é lógico. Não é qualquer um também, né? Beleza. Então, pessoal, tem um problema na Matrix, tá? Na verdade é o seguinte, o final do pensamento pós-guerra de 1945 foi discutido pela primeira vez nos anos posteriores. Em 1980 nasceu um novo pensamento para resolver o problema, porque tem que achar um problema para a solução do mundo. E aí foi dado todo tipo de liberdade de 1980 até o ano 2000. E a Matrix que o arquiteto criou, ela funcionou bem até o ano 2000. Depois do ano 2000, deu uma falha sistêmica na Matrix. Você percebeu que no final do filme Matrix, o Neo desliga o telefone no meio de um monte de gente falando System Failure, ou seja, o sistema falhou. Então, é a falha da Matrix. Ano 2000. É coincidência? Não. Final de ciclo. System Failure. O que aconteceu depois do System Failure? Depois do sistema falho, em 2001, os Estados Unidos foram atacados. As Torres Gêmeas desceram. Para quem não sabe, ali era o prédio da arquitetura do arquiteto, tá? Ali tinha dois prédios ali, arquitetos. Um prédio representava a economia toyotista e o outro prédio representava a economia fordista. Para equilibrar os dois mundos, da Ásia e da América, tinha que ter intelectuais de economia dentro daqueles prédios. É o prédio do arquiteto. Por isso que era duas torres. E agora, com a unificação da moeda única, surgiu a One Trade Center. Há uma torre no gerenciamento do planeta. One Trade Center. No nome do Neo, ao contrário. One e Neo, né?
ONI e NIL. NIL e ONI. ONI Trade Center. Lá onde caiu as duas torres, tá bom? Por que uma torre? Porque agora a economia é unificada. Pois bem, mas os escombros dessas torres que ficaram, congelou a Matrix, paralisou tudo. Até hoje, muitos países do mundo estão congelados. O sistema de governo faliu, quebrou, ninguém sabe como é que está acontecendo, entendeu? Então, um caos danado. A gente está trabalhando noite e dia para... Por isso que a gente pede paz, que a gente está trabalhando noite e dia para consertar a arquitetura. É por isso que a gente pede, por favor, respeitem os intelectuais do assunto. Para poder, que a gente está trabalhando noite e dia para consertar a arquitetura. E o que aconteceu? Olha só. Depois do acidente das torres, acidente não, né? Dizem que foi atentado terrorista e tal. Eu estava estudando isso já desde o Orkut, lembra do Orkut? 2006, eu já estava indexado na teoria. Desde o Orkut, do ano de 2006. Depois que as Torres Gêmeas foram atacadas nos Estados Unidos, que houve os atentados terroristas do 11 de setembro, o mundo parou, tá? Você viu lá, final de Matrix, System Fale. 2001, 11 de setembro. Azedou, não foi? Pois é. Então, depois do ataque das torres, abre aspas, um mundo de escombros com zumbis para todo lado. Por quê? Atacaram justamente a arquitetura. Apesar que nós temos outra parte da arquitetura conservada, guardada a 7 chaves, tá? Pra gente reconstruir tudo, mas tem que ser com calma, porque, como eu falei, tá cheio de abacaxi para descascar. Então, gente, o que é zumbi? Zumbis são pessoas que não atualizaram, não estudaram, foram governadas por pessoas. O mundo hoje tem um problema de pessoas que não entendem o que está acontecendo e estão governando outras pessoas. Tá entendendo? Pessoas que não entendem o que está acontecendo e está governando outras pessoas que não entendem nada ou nada de nada. É pior do que... Porque se você conversa com uma pessoa que já entende o problema, já é complicado. Imagina você conversar com uma pessoa que pensa que entende, espalha coisas na internet que não são verdadeiras, você fica mais desorientado ainda, não é? É um mundo de zumbis. É por isso que o Optimus Prime, ele fala, vivemos entre eles agora. Escondidos, vigiando, protegendo. Por quê? Porque é Guerra Mundial Z. Eu acho que 70% da população mundial é zumbi. Não sabe o que está acontecendo. Então, se você fosse falar assim, olha, o reloginho da economia de 1980 até 2000 funcionava. Proporção de dinheiro, né? Depois do atentado das torres, o mundo congelou. Então, se você fosse fazer realmente um raio-x de tudo que existe hoje, andando pela rua, andando pelo shopping, andando em Nova York, Dubai, Pequim, Japão, na verdade você vai ver só escombros. Se você pudesse ter uma visão de raio-x filosófica, se você tivesse uma visão filosófica e fosse tirar um raio-x de tudo isso, do mundo que nós estamos hoje, é um mundo de escombros. Você ia ver escombros para todo lado. Você não via prédio elevado, você via escombros. Escombros e pessoas perdidas. Por isso que saiu o filme Lost. O que é Lost? Era um avião que estava voando e caiu e quebrou e criou o caos. É aquilo ali, o caos. Entendeu? Exata. Se você fosse explicar o que está acontecendo no mundo hoje, é aquilo. E já consertamos muita coisa. É tanto que você já viu que algumas pessoas estão começando a melhorar, né? Alguns professores da internet já estão começando a entender, a economia está começando a voltar a funcionar, né? Mas tem muita coisa para consertar ainda, tá bom? Então o mundo hoje é um mundo de escombros filosófico, tá? Com zumbis para todo lado. O que é zumbi? Zumbi é pessoa que não estudou. Teólogo, cientista, médico, doutor, policial, militar, advogado, juiz. É um mundo que está sendo reconstruído para montar a arquitetura de novo, entendeu? Bom, segunda frase. Casas fantasmas e uma miragem no século XXI. Novo mundo. A arquitetura que caiu tinha um padrão elitista. Por exemplo, aqui na região, Osasco, Carapicuíba e Alphaville. Padrão elitista. Isso não funciona mais, tá? É uma miragem. É uma miragem. Beleza? É uma miragem, tá? Eu não posso falar muito sobre isso, mas é uma miragem. Não importa se eu tô aqui em casa, se eu tô em Alphaville ou se eu tô em Osasco. É uma miragem. Não importa a casa que eu tô, o barraco de favela ou o apartamento. É uma miragem. Por quê? Porque a arquitetura foi danificada.
E por causa disso também, eu tenho essa liberdade de falar. Porque se eu fosse falar isso, se eu fosse falar o que eu estou falando aqui hoje, por volta de 1980 até 2000, eu já estava morto. Primeiro que ninguém tinha esse conhecimento. Segundo, que quem tinha que ficar quieto. E quem falava morria. Beleza? Nós estamos falando isso aqui porque foi dado acesso. Alguns cartões foi dado de liberdade para a pessoa falar. Algumas pessoas receberam cartões de autenticidade para comentar sobre o problema. Porque nós precisamos remontar a arquitetura. E primeiro, as casas se tornaram casas fantasmas. Casas de fantasmas. Por quê? São casas baseadas na arquitetura do ano de 1945 até 1980 e que foram sedes dos Jogos Olímpicos. Casas de fantasmas. E é caro para manter uma casa daquelas. Tem que ganhar bem, não é? É por isso que a classe média está sofrendo o impacto da nova ordem mundial. Por quê? Porque são casas que são teoricamente criadas dos Jogos Olímpicos e no modelo elitista do 2000 para trás. Do ano 2000 para frente, essas casas não têm mais o valor que tinham. Mas são caras para se manter. Tá entendendo? É como você ter a opção de ir na loja e comprar uma TV de LED, mas gostar da sua televisão de válvula. Essas casas de Alphaville, elas são tipo TV de válvula. Vai comprar uma válvula para você consertar uma televisão hoje. É hobby. É absurdo uma válvula. Por quê? Porque ninguém usa mais. Você está entendendo? Essas casas desses residenciais se transformaram em casas aviões. As pessoas entram lá, estudam, porque é um lugar que a pessoa pode estudar, e tem que sair de lá, não pode ficar lá muito tempo. Você está entendendo o problema da sua tragédia? O que é isso aí? Você está sendo detonada por falta de conhecimento. Ou você está sendo detonado por falta de conhecimento. Conhecimento não é poder? É. Mas nem todo mundo pode sair falando, entendeu? Então, agora o segundo problema. Estão falando aí que os filmes, os diretores de Hollywood e os artistas têm que ser processados, porque tinha mensagem subliminar nos filmes. Gente, essa crise que nós estamos essa crise que está hoje aqui, presente, no mundo, já era previsto já. Desde os anos 80, a crise econômica global já era prevista no século XXI. Então, no ano de 1980, foi dada liberdade para os... No ano de 1980, foi dado a liberdade para todo tipo de pessoa colocar a sua opinião dentro dos filmes. Então, todo filme tem um ocultismo. Todos os filmes de 1980 ao ano 2000 têm mensagem subliminar dentro, que é para poder as pessoas desenvolver a psique do século XXI. Se não fossem os filmes de 1980 ao ano 2000, as pessoas não teriam desenvolvimento na psique, patologia psicanalista, para poder entender o ano de hoje. E teve gente que sofreu pra caramba, sabia? Teve gente que se suicidou por causa que não entendeu. Teve gente que se suicidou. Teve gente que entrou em profunda depressão. Lembra da depressão? Síndrome do pânico. Tudo isso aí são pessoas que tiveram mudanças bruscas na psique. Não entendeu, porque o mundo é dinâmico, o mundo é emergente. Você tá entendendo? Esse vídeo, por exemplo, que eu tô fazendo aqui, vai alinhar milhões de pessoas no mundo todo. Na China, na Rússia, no Japão, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma pessoa complementando a outra. Porque o mundo, ele é emergente. O mundo é emergente e é dinâmico, tá bom? E é muito rápido isso, tá, gente? Tem pessoas que estudam o tempo todo. Eu acho que a escola do Brasil, por exemplo, é muito lenta. Essas crianças têm que estudar mais. Estudar, pegar no livro, parar de sair do celular ficando jogando. Tem que pegar livro e estudar. Porque o mundo é dinâmico. Outra coisa. O sistema, ele escolhe você até meados dos 30 anos. Se você não foi bom, o sistema te rejeita depois dos 30 anos, tá bom? Tudo que você tem que fazer na sua vida de felicidade, você tem que fazer até os 30 anos, em média. Depois dos 30 anos, o próprio sistema começa a te rejeitar, tá? Tá bom? É só um aviso para aquelas pessoas que estão começando agora a estudar. Bom, então, as mensagens subliminares nos filmes é normal. Nenhum autor de filme, protagonista, artista ou roteirista de filme de Hollywood pode ser processado por isso. Existem protocolos na Justiça, na Suprema Corte norte-americana, para proteger todo o intelectual de mídia de Hollywood. Foi liberado isso aí, tá bom? Para preparar a psicologia das pessoas do futuro. Mentes vagas do poder econômico.
que é mentes vagas no poder econômico? Mentes vagas são pessoas que sonham, né? Ou que mantêm a ilusão de outras para manter a estrutura, para não ter caos. Por exemplo, eu falo para um cara que tá tudo bem na economia, porque eu não posso deixar o cara desesperado, não posso deixar o cara desiludido, eu tenho que falar para ele tudo bem. São consoladores daqueles que têm a mente vaga. Pessoas que não estudou, e a gente precisa encaixar essa pessoa em algum lugar na sociedade para ela ter alguma função sociológica, tá entendendo? Então existem pessoas que falam assim, como é que esse cara me fala que tá me vendendo tanto de juro e o negócio não tá bom e tal? Então são professores que colocam coisas naquelas pessoas que têm a mente vagas. Que não estudaram, que não tiveram tempo de estudar, que fugiu da escola, que estudou só a terceira série, a quarta série. Pessoas que são mais educadas por modelos religiosos do que pela escola convencional. Então tem professores que colocam coisas na sua cabeça que é para você não ficar paranoico e... Você entendeu? Porque tem gente que tem gente que caiu da mudança e ainda não subiu no carro de volta para poder saber para onde tá indo, entendeu? Não sabe as coisas que tem, tá meio bagunçado as coisas, tá entendendo? Pois bem, gente, todo tipo de arte é conhecimento. Todo filme de Hollywood tem conhecimento em forma de arte embutido. Por quê? Porque tem professor que não pode falar a verdade pra você. Lembra que eu falei pra você que tem professor que sabe da sala do arquiteto. Tem professor que tem conhecimento da sala do arquiteto. Conhecimentos ocultos de funerária, de economia, como você faz para ganhar dinheiro, como faz para amplificar dinheiro, assuntos metafísicos. Eu vou fazer um vídeo depois aqui falando sobre fenomenologia, mas tem que ser um lugar reservado, um lugar tranquilo, para me falar bem e discutir bem o assunto, né? É assuntos metafísicos, experiência própria minha, que eu vou repassar isso para deixar arquivado, mas tem que ser num lugar tranquilo, beleza? Eu vou falar sobre metafísica, do que aconteceu comigo, das coisas que eu sei, dos fenômenos que eu vejo, tudo isso eu vou falar, mas num outro vídeo depois, tá bom? Só que tudo isso aí é fenomenologia, tem que ser num lugar a 7 chaves trancado, tá bom? Não pode ser, não é uma disciplina que se pode falar em qualquer lugar, beleza? Então, mas aqui o fundamental, arte é conhecimento. Não é qualquer rabisco, mas arte é conhecimento, tá bom? E nós, ultimamente, esses professores da internet, eles estão se comunicando através da arte. Nunca a arte foi tão bem usada na internet, tá bom? Estão dizendo aí que eu sou um intolerante religioso. Cara, para quem sabe, para quem conhece a estrutura da Matrix antiga e sabe dos escombros que a Matrix se tornou no ano 2019, infelizmente sabe que a religião é um elefante branco. Você me desculpa se você é um teólogo, se você é um pastor, eu sei que você tem um trabalho social importante, mas existem níveis de conhecimento. Para quem conhece o mundo de hoje, modelo da nova ordem mundial, o modelo standard que o sistema exige de você, para você ter um smartphone para falar com a elite do mundo, você não pode ter laços com religião. Por quê? Porque na verdade o muro de Berlim já caiu. Entendeu? O Carl Sagan deixou bem claro, olha só. Carl Sagan fala Zeitgeist. Sexo, nacionalismo, religiosidade, Muro de Berlim. Vou repetir. Sexo, nacionalismo, religiosidade, preconceito de raça, cor, credo, é Muro de Berlim. Que ano que o Muro de Berlim caiu? Então se eu coloco um crucifixo em mim e vou dar palestra, eu tô dentro do ilusionismo. Eu tô dentro do ilusionismo. Se eu for fazer uma palestra, por exemplo, eu tô meio sem roupa, tá ligado? Você tá entendendo? Eu tô meio sem roupa. Eu tenho uma roupa social ali, mas eu vou arrumar um lugar melhor pra fazer umas roupas com social. Por exemplo, aqui mesmo, nesse momento, eu não poderia estar usando vermelho. Porque isso já se tornou um código de facção da internet. Eu tenho que dar uma roupa social. Agora, que roupa social? Branco é código, preto é código, vermelho é código, amarelo é código. Infelizmente, o mundo é lardeado de código de facção. Mas, na verdade, eu não poderia nem estar falando de vermelho aqui. Eu posso estar transmitindo a facção. Outra coisa, você não tem noção. Olha, o arquiteto, quando a estrutura da Matrix foi desbalanceada, aliás, o arquiteto viu tanta gente sendo contaminada
por facções, e código de cores, e crucifixos, e códigos da raça humana, né? Código que a raça humana atribui como código de linguagens. Que o arquiteto falou, eu vou ter que fazer uma cidade que eu vou chamar ela cidade de cemitério, para jogar esse pessoal lá dentro. Porque você já percebeu como o arquiteto discursa com o Neo no Matrix? O Neo fala, oráculo. O arquiteto fala, por favor. Ela descobriu uma solução, não é o oráculo. O Neo perguntou pro arquiteto. O oráculo, o Neo falou com o arquiteto e falou, o oráculo, ele falou, por favor, para. Nem me fala disso. Ele já descartou o oráculo logo na primeira conversa. Porque o fato de você conversar com a pessoa, se você não souber o jeito de conversar, você se contamina com a pessoa. Você leva a contaminação. Então, o arquiteto, quando ele viu que a estrutura da Matrix ia ser balanceada, próximo do ano 2000, ele criou uma cidade só para colocar pessoas que estão contaminadas, que não passam no sistema. Não vai passar para a nova ordem mundial. Pessoas que estão atreladas à religiosidade, sexo, cor. Então, não é que eu sou intolerante. É porque eu sei do novo mundo. Eu tô só no lugar errado. Tá entendendo? Uma falha sistêmica da Matrix. Quando o arquiteto... Presta atenção que eu vou falar pra você. Presta atenção que eu vou falar pra você. Você que é filósofo, pastor. Gente, quando o arquiteto percebeu que a arquitetura ia ser fortemente abalada, ele teve que criar uma cidade. Uma cidade, gente. Uma cidade. Só para colocar pessoas contaminadas de código de facção. Que não pode ir pro novo mundo. Nessa cidade, que eu não vou falar o nome, já tem pessoas contaminadas, homens e mulheres, que estão contaminando as novas gerações. Nessa cidade já tem criancinha nascendo, sendo contaminada pelos códigos de facções. Você tá entendendo o problema que tá? Você não tem noção do que tá acontecendo. Para você falar com o arquiteto, você não... Social, uma roupa social é mínimo para você falar com o arquiteto. Não pode ter código de facção nenhuma. Você tem que usar a norma culta da linguagem. O máximo possível. Atender um telefone. Olha, vou repetir de novo, hein? Quando o arquiteto viu que a estrutura da Matrix, System Failure, ia ser abalada, o arquiteto, antes disso acontecer, ele planejou uma cidade só para jogar pessoas informais nesse lugar. Você tá entendendo o que eu tô falando, cara? Você tem noção do que é isso? 19 anos depois disso, já tem crianças nascendo, sendo contaminadas por pais e mães e filhos e avós. Eu não posso falar muito sobre isso. Bom, vou terminar aqui. Desde o Orkut, tá? Já sabia disso. Desde o Orkut, tá bom? Orkut, ele faleceu em 2009, vítima de um atentado no Rio de Janeiro, onde caiu um prédio. Disseram pra mim que lá era o servidor do Orkut, no Rio de Janeiro. Servidor do Orkut na cidade do Rio de Janeiro. O prédio caiu. Me disseram que os backups e os mainframes, né, os computadores, eram no Rio de Janeiro. Diz que caiu lá, não sobrou nada. Beleza? Então o Orkut faleceu em 2009, mas desde o Orkut eu já sabia do filme Matrix. Aí, em 2006, eu tinha conta no Orkut. Em 2008 eu comecei a sofrer atentados de carta-bomba, rebite. Eu não vou falar disso, né? Porque é uma guerra, né? Lembra da guerra que eu falei? Então, rebite, Rivotril e tal, blá, 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 blá. Fiquei doente, fiquei mal. Voltei em 2009, fui atacado de novo em 2010, 2011. E aí o Orkut morreu em 2009. Mas desde o Orkut, eu já comecei a fazer palestras dentro do Orkut, tá bom? Eu já sabia tudo isso aí. Porque foi me passado isso. Beleza? Um abraço e até mais.